Então vamos lá, gente. Esse é o webinar de julho. Essa semana a gente tem feito buscando para você novidades e novas que vocês possam utilizar de você. O tema de hoje é obviamente dados, e já pode deixar de pensar isso. Todo mundo, tudo que a empresa já passou ou passará por alguma situação de vazamento de dados. A diferença são aquelas empresas que têm a capacidade de detectar que isso aconteceu ou detectar tentativas de isso acontecer e tomar as medidas reativas necessárias, ou aquelas que vão passar por esse evento sem saber e vão sofrer as consequências e ficar se perguntando o que será que aconteceu, por que será que o concorrente ganhou aquele negócio, o que será que a gente está perdendo no mercado e assim por diante. Não tem muito como fugir disso. Só que algumas informações de praxe, né? Normalmente a gente solicita que o pessoal se conecte usando o alto-falante do PC. Tem como contingência para quem não tiver um áudio bacana. A alternativa é entrar via Skype ou algum outro método aí para o telefone que está disponível. A gente fala Skype porque ligação é ligação internacional para os Estados Unidos. E a gente tem a parte de perguntas e respostas, podem ser colocadas a qualquer momento. Mais especificamente no final da apresentação, a gente vai ter uma sessão específica de perguntas e respostas. Quem quiser deixar para o final também pode ficar à vontade. Então, o que nós vamos ver hoje? Né? Rápida apresentação aí sobre a Leverage para quem não nos conhece ainda. Vamos mencionar rapidamente aquela situação do Prism e da NSA que está tão em evidência na mídia. Discutir um pouquinho quem são os agentes de vazamento de informação e as motivações por trás disso. Apresentar resultados bem impressionantes de 3 pesquisas recentes realizadas pelo Ponemon Institute, pela KPMG e pela Symantec, que são 3 pesquisas diferentes, todas abordando o tema de vazamento de dados e que dão uma visão bem interessante sobre por que isso acontece e de que forma isso acontece. Vamos discutir medidas preventivas como um todo, mencionar um pouquinho o que a Leverage pode fazer para colaborar nesse tema. E depois a gente entra na parte de perguntas e respostas, provavelmente dito. Então, bem rapidamente, pessoal. Leverage é uma empresa sede em Porto Alegre, atendimento nacional, focada em segurança da informação. O nosso lançamento no mercado foi em 2012, empresa relativamente recente, mas que a gente já tem um histórico de atendimento bem bacana de organizações de todos os portos, basicamente, em várias regiões do Brasil. E aqui à direita vocês encontram, né, os links aí para as redes sociais, onde a gente também está sempre divulgando bastante informação, bastante novidade, seja de coisas nossas, sejam de temas que são atuais e novidades do mundo da segurança da informação como um todo. Então, uma forma bacana de você estar sempre sabendo o que está acontecendo nesse mundo. Resumidamente, nosso portfólio envolve serviços consultivos em segurança, soluções para gerenciamento de identidade e acesso, gerenciamento de dispositivos móveis e aquela parte mais tradicional de segurança de perímetro das redes corporativas. Isso inclui soluções nossas e soluções de alguns parceiros de negócio, alguns parceiros tecnológicos com os quais nós trabalhamos. Não vou entrar muito no mérito aqui, mais informação para isso, só entrar no nosso site, vocês vão conhecer um pouco mais do portfólio. Vamos para a parte de vazamento de dados mesmo, que é o que realmente importa hoje. Então, assim, falando sobre o contexto do Prism lá, né, salvo você ter acabado de desembarcar aí de outro planeta, você deve ter ouvido falar, obviamente, do contexto da NSA, do programa Prism, do Edward Snowden, que foi o cara que é um ex-agente da CIA e da NSA, que vazou e continua soltando aos pouquinhos dados referentes a esse programa e a atuação da NSA no monitoramento da internet. O que é interessante nesse contexto? O foco aqui não é entrar no mérito do Prism, é bom, ruim, é justificado ou injustificado, etc. Isso aí é uma outra discussão. O foco é entender como é que o Edward Snowden foi capaz de fazer isso. E não só ele, né? A gente tem tantos outros casos famosos aí de vazamentos de informações confidenciais em organizações que, teoricamente, têm um nível de segurança super elevado. Não é só a NSA. A gente teve, coisa de 2 anos atrás, a questão do recruta Manning lá, que vazou os dados para Wikileaks, referente a uma série de comunicações secretas entre
embaixadas e outros órgãos governamentais americanos. Como é que esse pessoal consegue fazer isso? Esse pessoal consegue fazer isso porque, em primeiro lugar, eles tinham o direito de acessar a informação. O Snowden, dentro da sua atuação como contratado dessas organizações, e esse é um detalhe interessante, ele não faça diferença, mas só para saber, ele atuava como terceiro, mas ele tinha acesso privilegiado a essas informações. Ele tinha direitos de administrador, ele podia acessar basicamente qualquer coisa e passar por cima de eventuais restrições de acesso sobre a informação. E outra coisa mais relevante ainda é o fato de que a NSA ela tem uma política bem restritiva para o uso de pendrives. Pendrives são basicamente bloqueados para todo mundo, só que como toda regra, sempre existem as exceções. E pessoal da TI, pessoal com direito administrativo, era considerado exceção. O Snowden mencionou que, mesmo sendo exceção, quando alguém fazia uso de pendrive lá, as pessoas sempre olhavam um pouco atravessado, do tipo, pô, o que será que esse cara está fazendo aí, né, copiando dados para pendrive num ambiente de máxima segurança. Mas não passava disso. As pessoas olhavam torto, mas não iam lá questionar o que estava acontecendo, porque, afinal de contas, o Snowden era uma das exceções à regra estabelecida. Então a gente já começa a ter uma lição bem importante aqui. No momento que tu cria exceções para as regras impostas pela empresa, você está abrindo espaço para essas situações de vazamento acontecerem. Segunda lição importante, do jeito que a NSA controlava esse acesso, que é liberando ou restringindo o acesso a pendrive como um todo, é um jeito um pouco, vamos chamar assim, não é a melhor maneira de fazer isso, porque tu está liberando o dispositivo como um todo e não está fazendo a análise do que está sendo copiado para aquele dispositivo. E, de fato, ele era exceção à regra porque poderiam haver situações legítimas para o uso do pendrive. Essas situações legítimas provavelmente previam um certo tipo de informação circulando e não aquela informação que ele copiou para o pendrive. Então, qualquer regra que seja generalista no sentido de libera um canal de comunicação sem se preocupar com o conteúdo é um risco em potencial para a organização. Em termos de agentes que promovem vazamento de dados na organização, a gente pode ter agentes internos e externos, obviamente. Nós vamos nos focar muito mais no tema dos agentes internos, porque sob estes a gente tem melhor controle, melhor capacidade de prevenção e detecção. E muitos daqueles controles que a gente vai colocar no ar para coibir vazamento de dados referentes a agentes internos, eles também vão servir para bloquear, detectar ou coibir ações provocadas por agentes externos. Vou contar só um caso curioso aí de agente externo para você entender como às vezes um agente externo bem intencionado e suficientemente sagaz, ele pode fazer um estrago bem significativo dentro da organização. Tem um caso aí amplamente divulgado em eventos de segurança, em conferências, de um pessoal que resolveu testar a segurança de uma organização, criou um perfil falso no LinkedIn, associou esse perfil à empresa, ou seja, a pessoa se cadastrou como funcionária da empresa. Estamos falando de uma organização de algumas dezenas de milhares de funcionários, então obviamente é impossível tu saber, né, se aquela pessoa que disse, trabalho na empresa tal, se realmente procede ou não. A partir desse cadastro no LinkedIn, essa pessoa começou a trocar e-mails com uma série de pessoas da organização, dizendo, olha, eu sou funcionário novo, né, eu vou começar a trabalhar no mês que vem, mas eu já estou contratado, eu ainda não recebi minha conta de correio corporativa, por isso eu estou usando a minha conta de correio pessoal, mas eu já quero ir me integrando, etc. Ela conseguiu chegar ao ponto onde a organização enviou para ela um notebook todo preparado com os aplicativos e arquivos essenciais para a teórica função dela, para essa pessoa que iria trabalhar no formato de home office. De novo,
A pessoa criou uma identidade falsa, começou a trocar informações com as pessoas da empresa e conseguiu que a empresa mandasse um notebook para ela com dados corporativos. Claro que a gente está falando de uma situação bem extrema e envolvendo uma organização de grande porte, onde alguns controles são um pouco mais complicados de fazer que uma organização de menor porte, mas mesmo assim, a cara de pau extrema consegue coisas extremas dentro da empresa. Voltando ao tema dos agentes internos, a gente pode segmentar o vazamento de informações basicamente em dois contextos diferentes. Um é o vazamento de dados proposital e o outro acidental. Tem algum que seja pior que o outro? É difícil dizer. A gente tem que se preocupar com os dois. Teoricamente, proposital, a pessoa, dependendo da intencionalidade da pessoa, ela pode gerar um estrago maior, porque muitas vezes, especialmente quando a gente fala de casos aí de vingança, etc., a pessoa pode ter tido bastante tempo para se preparar e levar um volume grande de informações, que não deixa de ser o caso lá do Edward Snowden. Mas, entretanto, os vazamentos de dados acidentais vão ser muito mais frequentes do que os vazamentos de dados propositais. Então a gente simplesmente não pode ignorar esse fator. E aí, de novo, eu vou trazer uma historinha, que essa eu tive a oportunidade de testemunhar em primeira mão. Um cliente que foi mandar um e-mail com informações confidenciais. As informações eram referentes à remuneração dos diretores de empresa. A gente está falando de uma empresa aí de grande porte. Essa pessoa foi mandar isso por e-mail para um colega e foi vítima do autopreenchimento do Outlook. Começou a preencher o endereço de e-mail do remetente ali. O Outlook imediatamente trouxe o primeiro nome da lista que começava com aquelas mesmas letras, que infelizmente era uma pessoa com nome parecido, mas era um contato externo da nossa empresa e não o remetente interno devido. E daí nós recebemos, então, um e-mail com informações confidenciais, potencialmente embaraçosas para a organização, já que a gente está falando de ter acesso à remuneração do alto escalão da empresa, tipo da coisa que se vaza para o resto dos funcionários da organização poderia gerar um certo mal-estar, desconforto interno aí, ou até mesmo outras situações, como por exemplo, servir para uso de empresas de recrutamento, que daqui a pouco estão interessadas em cooptar algum funcionário de alto nível daquela organização. Então, coisas triviais como o auto-preenchimento de endereço de e-mail pode levar a vazamento de informação dentro da organização. Fora outras questões, como o colaborador precisa levar a informação para fora, precisa transitar com essa informação, copia essa informação para alguma mídia não segura, até mesmo um pendrive, deixa dado lá sem criptografia no pendrive, ou copia para a própria máquina em violação às políticas da empresa, e acontece alguma coisa com esse dispositivo, esse dado vai parar na rua. Então a gente não tem como ignorar esses fatores. Os fatores vão ser extremamente relevantes para a gente lidar com o tema do vazamento da informação. Vamos falar agora da pesquisa do Instituto Ponemon, realizada no final do ano passado, cujos dados foram divulgados coisa de 30, 60 dias atrás. O tema da pesquisa é extremamente interessante, o título da pesquisa é "Que é seu é meu. Como empregados estão colocando em risco a sua propriedade intelectual". Se envolveu um número grande de indivíduos em vários países, inclusive o Brasil, o que torna esses dados mais interessantes, porque são mais próximos da nossa realidade, não é aquelas informações genéricas que vêm dos Estados Unidos. Inclusive, alguns dos dados são segmentados por país e a gente pode fazer um benchmark de como é que os funcionários no Brasil lidam com segurança da informação frente a funcionários de outros países. Tem uns resultados meio preocupantes disso, inclusive. Primeiro dado interessante que a pesquisa nos traz é essa. Metade dos funcionários admite enviar dados da empresa para o seu e-mail pessoal. Metade. Sendo que uma parcela significativa deles admite que fazem isso semanalmente.
Aí tem que entender o porquê disso. Tá? Muitas vezes está vinculado ao fato da TI não liberar determinados acessos ou determinados canais de comunicação que o colaborador entende como necessários para poder trabalhar. Como a TI não libera, como a TI impõe restrições que o funcionário considera injustas ou que estão atrapalhando sua atividade, ele começa a criar canais alternativos. Eu já tive a oportunidade de verificar isso numa organização onde, durante uma avaliação de risco de vazamento de dados que nós estávamos fazendo, nós descobrimos que tinha um colaborador que tinha criado uma regra no seu Outlook para redirecionar todos os e-mails que ele recebia na sua caixa corporativa para sua conta pessoal no Gmail. Então, chegou um e-mail na conta corporativa, manda uma cópia para o Gmail. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso porque existiam severas restrições quanto ao acesso externo à informação. E essa pessoa precisava trabalhar, às vezes, fora de horário, final de semana, etc. E como a TI não liberava um acesso adequado para isso, ele dizia, bom, vou ter tudo no meu Gmail, que daí eu posso fazer o que eu bem quiser. Entretanto, é a propriedade intelectual da organização que está indo para um meio externo totalmente sem controle e que isso daqui a pouco pode se virar contra a própria organização. Isso só foi descoberto porque a gente estava fazendo uma outra atividade vinculada ao tema de vazamento de informação e a gente começou a estranhar esse volume de tráfego, foi questionar a área de TI sobre o que estava acontecendo e a área de TI, na verdade, não sabia que isso estava passando por lá. Em relação à motivação de por que o colaborador faz isso, né? Ele faz isso, esses são os 4 principais fatores que apareceram na pesquisa. Essa pergunta ela aceitava mais de uma resposta, por isso que a soma dá mais de 100%. Primeiro, ele considera que se ele não está tendo ganho financeiro com isso, em tese não tem problema. Os 2 outros fatores, eles apontam diretamente para a área de TI e as políticas corporativas. O usuário está dizendo o quê? Que a informação está disponível de forma geral e sem proteção. Se a empresa não se preocupou em proteger aquela informação, significa que provavelmente aquela informação não é tão sigilosa assim. Né? E se a empresa diz que aquele dado é sigiloso, mas não força o cumprimento dessas políticas, de novo é a organização dando a mensagem para o usuário de que, olha, faz o que tu bem entender, porque essa política aqui a gente botou no ar apenas para cumprir tabela, apenas porque é um requisito de compliance, mas a gente não, de fato, não está cobrando ninguém a respeito disso. Então tem um aspecto cultural bem relevante que apareceu nessa pesquisa e que aponta direto para uma responsabilidade da área de TI de levar a sério e de transmitir para a organização, para os colaboradores, a seriedade do cumprimento daquelas políticas. O item que apareceu em primeiro lugar ali, que é o não prejudica a empresa, ele, de certa forma, tem a ver um pouquinho com o primeiro também. A percepção para o usuário de que quando ele está levando essa informação, de que aquilo vamos chamar assim, um crime sem vítimas. Ninguém está sendo prejudicado, então eu posso fazer. Obviamente essa visão do usuário ela pode não corresponder à realidade, porque nem sempre o colaborador vai ter a percepção completa, a figura completa da relevância e valor daquela informação que ele está levando para fora, está levando para um meio não seguro. Vale a pena comentar, não cheguei a botar esse data point num slide, mas quando a gente fala de vazamentos propositais, a maior circunstância de vazamento proposital é quando o colaborador já está se organizando para ir para outro emprego. Ou seja, ele já está em contato com outra empresa para onde ele está indo e ele diz, bom, eu estou aqui prestes a comunicar minha demissão, ou daqui a pouco aquele colaborador já está em aviso prévio, e ele diz, bom, agora eu vou aproveitar para pegar todas as informações relativas ao meu trabalho, porque eu vou reaproveitá-las elas dentro da nova função, na nova organização. Isso gera a necessidade, então, da gente ter especial atenção com colaboradores que estão sob risco de sair da organização ou que já estão cumprindo aviso prévio. O colaborador que está cumprindo aviso prévio, a gente deveria repensar a questão de acesso a informações confidenciais que ele tem via esses aspectos culturais que se manifestaram aqui na pesquisa, que o colaborador se considera intitulado a levar essa informação.
Falando especificamente da atividade de desenvolvimento de software, olha que interessante. 61% dos entrevistados do Brasil, da pesquisa, disseram que eles têm o direito de reutilizar código que eles desenvolveram para a empresa de vocês no seu próximo emprego. Sendo que isso está bem acima da média geral da pesquisa. A média geral da pesquisa, o que inclui o Brasil, é de 44%. Ou seja, se a gente pegar os outros países pesquisados, esse valor vai ser menor, porque o Brasil está puxando a média para cima ali com seus 61%. Então tem um aspecto cultural bem interessante, muito específico nosso, que é essa visão de que, não obstante o que diz o contrato de trabalho da maioria das organizações, que estabelece que aquilo que tu desenvolve, qualquer inovação ou o conteúdo produzido durante o trabalho para a empresa pertence à empresa e não ao colaborador, o colaborador se considera no direito de utilizar aquilo no futuro. Extremamente preocupante. E tem um agravante que aqui a gente está falando de pessoas com perfil técnico que provavelmente vão conhecer caminhos mais eficientes aí para conseguir tirar essa informação da empresa, vai passando os controles que a gente está implementando. Outro tema que surgiu na pesquisa foi o tema de ferramentas públicas, ferramentas voltadas para o usuário final de troca de informações. Coisas como Dropbox, Google Docs, SkyDrive, etc. Onde 37% admitem que fazem algum uso desse tipo de aplicativo sem autorização do empregador. De novo, é aquele cenário que eu comentei. A TI não libera os canais adequados para o colaborador fazer o seu trabalho, o colaborador acha seus próprios caminhos. Isso fica um pouco mais complicado de lidar quando a gente junta com o tema da mobilidade, onde muitas vezes a gente vai restringir o acesso a esse tipo de serviço e aplicação dentro do desktop ou laptop do colaborador, mas não necessariamente a gente tem o mesmo controle sobre tablets e smartphones de uso pessoal. Mas a gente deveria ter o controle sobre a informação corporativa que está nesse dispositivo. Independente da propriedade do dispositivo ser do colaborador, e a gente não ter necessariamente o direito de ir lá aplicar políticas para restringir o uso dessas aplicações. A KPMG fez no ano passado um outro estudo vinculado a vazamento de dados com um enfoque um pouquinho diferente. Eles se focaram no tema de vazamento acidental via os sites públicos das organizações. Pegaram uma série de organizações da lista da Forbes 2000, as 2.000 maiores empresas do mundo, de vários países aí, varreram os sites buscando informação confidencial, informação privilegiada, informação útil de alguma forma dentro dessa informação. E, mais uma vez, o Brasil um pouquinho fora da curva aí, onde nós aparecemos como very hot no tema de vazamento acidental de informações corporativas via sites públicos. Que a gente, na prática, o que deu? Na média total, 78% das organizações têm algum tipo de dado útil vazado nos seus sites públicos, especialmente através de metadados. As pessoas não dão a devida importância para os metadados e o quanto os metadados podem ser úteis para a gente inferir aquela informação que está dentro do dado, mesmo que a gente não tenha, que a gente só tenha acesso aos metadados. Aqui, de novo, eu vou fazer uma ponte com aquele tema da NSA. Né? A NSA também foi acusada de guardar os metadados referentes a ligações telefônicas internas dos Estados Unidos. Ou seja, ela não está gravando a ligação em si, mas está gravando informação de quem liga para quem, que horas, a partir de onde, etc. Isso é extremamente relevante, isso pode inferir uma série de informações referentes a, por exemplo, relacionamentos, contatos, usar isso, correlacionar isso com outras fontes de dados para obter uma série de informações a respeito da vida das pessoas ou das empresas apenas com a questão dos metadados. Então, metadados são extremamente relevantes. Que tipo de metadados a KPMG conseguiu capturar?
coisas como nomes de usuário, localização de pastas e arquivos na rede, impressoras e hostname das impressoras, versões de aplicações e softwares utilizados e endereços de e-mail. Então, separem, por exemplo, nome de usuário, endereço de e-mail, e até mesmo informações de pastas, etc., são coisas que eu posso usar para alavancar ataques do tipo engenharia social. Posso relacionar isso com outras informações, como o caso da pessoa que eu tenho com etc. Usar essas distinções em conjunto e dizer, olha, eu estou remoto aqui, estou de férias no Havaí, não consigo acessar os arquivos, me manda aquele arquivo que está na pasta XY. Então, consigo ter uma série de contextos aí com essas informações. Quando a gente fala de uma ferramenta como Point, etc., para gerar um arquivo PDF com malware embutido, que eu sei que quando for aberto nas máquinas da organização, aquele malware vai conseguir se instalar, porque eu sei exatamente a versão de Adobe, a versão de Office que aquela empresa está utilizando, etc. Um outro contexto interessante vem de um trabalho que a Symantec fez há coisa de 1 ano e meio atrás. Eles chamaram de Project Honestic. O que eles fizeram? Eles pegaram uma série de aparelhos celulares devidamente preparados, com softwares para monitorar tudo o que estava acontecendo nesses aparelhos, e onde é que esses aparelhos estavam, e que softwares estavam sendo rodados, que usos estavam sendo feitos, e propositalmente abandonaram esses aparelhos em uma série de cidades norte-americanas em locais públicos. E daí passaram os próximos dias monitorando o que acontecia com esses aparelhos. Então o sujeito está lá, entra no banheiro de um shopping lá e descobre que tem um smartphone abandonado. O cara pega esse equipamento, o que será que ele faz com ele? Essa era a pergunta que a Symantec estava tentando responder. E esses equipamentos eles também incluíam dados corporativos dentro dos equipamentos, ou seja, tinham dados que tinham cara de ser dados legítimos de trabalho do teórico dono do equipamento. Estamos falando de Estados Unidos aqui, hein? Mesmo assim, apenas 50% das pessoas que pegaram os smartphones fizeram alguma tentativa de localizar o proprietário desse smartphone. Apenas 50%. O resto simplesmente pegou para si, faz um hard reset no equipamento e passa a ser o feliz proprietário aí de um smartphone. Mais interessante do que esse dado é o dado a seguir, né? Que 83% das pessoas que pegaram esses equipamentos tentaram acessar os dados corporativos que estavam no dispositivo. Você repara que isso inclui mesmo uma parte daqueles usuários que tentaram devolver os equipamentos. Ou seja, o cara até tentou localizar o proprietário do equipamento para devolver o equipamento, mas primeiro ele deu uma espiadinha em que tipo de informação tinha dentro desses dispositivos. Obviamente, esses dispositivos estavam sem senha ou com uma senha muito fraca que o pessoal conseguiria acessar ali, bota 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 na senha e deu. Eu acho que nesse caso específico esses equipamentos estavam sem senha. Mas quando a gente fala de cenários de Bring Your Own Device, por exemplo, se a gente não tem nenhum mecanismo de controle, nós não temos como impedir que o usuário faça uso de um dispositivo sem senha para o acesso. O cara tira a senha porque é mais cômodo, etc. E mesmo assim sai sincronizando o e-mail corporativo, etc. Então, a gente vê claramente que um smartphone, um tablet perdido ou roubado, ele vai ser fonte de vazamento de dados. Não interessa muito qual vai ser o destino final desse negócio, mesmo que ele venha a ser eventualmente recuperado. Então, voltando para o tema da classificação ali, entre vazamentos acidentais e propositais, a gente pode fazer uma segmentação
dos vazamentos acidentais sobre qual tipo de canal é mais sujeito a que tipo de evento. Quando a gente fala de e-mail web, a gente tem situações mais evidentes ali de equívoco no uso. O usuário mandou informação de algum formato indevido e inapropriado, mandou para o destinatário incorreto, etc. Quando a gente fala de meios físicos, nosso principal risco está na perda ou roubo daquele equipamento. Tem um dado interessante que vem de uma outra pesquisa nos Estados Unidos. Seria interessante ter a correspondência no Brasil, mas no Brasil é um pouco mais difícil levantar essas informações, que a cada 3 segundos e meio um smartphone é perdido nos Estados Unidos. A cada 3 segundos e meio. Então, o Brasil não pode, dificilmente vai ter uma realidade muito diferente disso, dado o grande volume de smartphones que nós temos hoje. Quem tem acompanhado as notícias a respeito desse mundo da mobilidade viu que esse ano o Brasil ultrapassou a venda de smartphones comparada com a venda de celulares convencionais. Então, a rápida adoção desses equipamentos faz com que a perda desses equipamentos se torne um evento cada vez mais frequente. Como é que a gente começa a endereçar essas situações? A gente pode pensar em abordar isso via 3 dimensões, que elas são complementares, obviamente. A gente vai ter um resultado pouco útil se a gente se focar em apenas uma delas. Isso inclui o tema de controlar o acesso à informação, onde a gente está se focando basicamente em qual canal aquela informação está circulando. Controlar o uso, onde a gente realmente está olhando a informação, independente de qual canal a informação está passando. A gente está preocupado em que uso está sendo feito daquela informação. E também trabalhar o tema de treinamento e educação, onde a gente se foca no usuário para que ele saiba o que fazer, como proceder e que, de fato, esteja aderente às políticas que a organização determinou. Quando a gente fala de controle do uso, que a gente pode traduzir por aquela frase ali, como é que eu controlo o jeito que a informação é utilizada, a gente entra claramente em soluções tradicionais de DLP. O que a gente espera de uma solução tradicional de DLP? A capacidade de reconhecer que uma informação é confidencial, não interessa por onde ela está passando, não interessa o meio que ela está passando, e aplicar as políticas da empresa. Então, naquele caso do Snowden, por exemplo, no momento que ele copiou a informação para o pendrive, mesmo ele tendo o direito de usar pendrive, ele deveria ter a capacidade de olhar para a informação que está sendo escrita e dizer, opa, peraí, isso aqui está marcado como confidencial, isso aqui não pode ser usado não pode ser copiado para um pendrive. Mesmo assim, liberando o uso desse dispositivo para quando ele estivesse transitando informações não confidenciais. Aquele tema dos programadores estão sujeitos, então, a levar código para outra empresa, eu tenho que ter a capacidade de reconhecer quando eu vejo código-fonte trafegando em algum lugar que eu não esperaria. E-mail, upload para site, etc. Dizer, peraí, né? O que eu tenho código-fonte passando por aqui? Com o tema da mobilidade, essas capacidades de detecção de prevenção de dados precisam considerar também o tema dos dispositivos móveis, porque muitas vezes essa informação confidencial vai estar armazenada num dispositivo que está fora do perímetro da rede ou que não está em contato com os nossos servidores de LP. E isso precisa funcionar. Então, se eu tenho uma regra que vale lá para cópia de arquivo para pendrive, essa regra tem que valer mesmo quando o usuário está tentando fazer essa operação no notebook que está fora do perímetro da rede, inclusive está desconectado da internet naquele momento. DLP, por si só, ele não vai ser mágico e capaz de determinar sozinho o que é informação confidencial. Eu preciso informar para o DLP aonde está a informação confidencial, ou como é que ele reconhece o que é informação confidencial. Então, DLP funciona muito melhor quando associado a um projeto de classificação de informação.
esse tipo de projeto ele é uma mudança cultural importante dentro da organização, ele pode ser feito com ou sem ferramentas. Existem ferramentas para simplificar esse processo, onde, por exemplo, eu posso estar integrado com o Office, de forma que quando eu estou trabalhando, eu estou escrevendo um arquivo que vai ter informação confidencial nesse arquivo, eu clico num botão no Office para marcar ele como confidencial. E aquele metadado passa a conviver junto com o arquivo, e daí o DLP tem condições de reconhecer aquela informação como confidencial onde quer que ela passe. Se eu não vou fazer isso via ferramenta, no mínimo eu tenho que ter alguma espécie de carimbo ou uma informação dentro do arquivo que diga isso aqui é informação confidencial. E o que é informação confidencial também vai mudando ao longo do tempo. A informação ela pode nascer confidencial e com o passar do tempo, quando passou alguma data crítica ou passou algum evento importante na qual ela se referia, ela se tornar pública, ou até mesmo acontecer o contrário. Lançar a informação pública, lá pelas tantas me dá conta de que ela é relevante e ter que repensar nisso como confidencial. Mas o ponto é, se eu não fizer a revisão constante das regras da solução de DLP, a eficácia dela irá baixar com o tempo. Então, eu trago esse ponto para todo mundo ter bem claro que uma ferramenta de DLP é uma ferramenta extremamente importante, extremamente útil para a gente tratar o tema de vazamento de dados dentro da organização. Mas, de fato, ela é um filho que você está botando no mundo, que você vai ter que alimentar, trocar as fraldas dele periodicamente, etc. Senão, não vai ter muita... não vai dar muito certo aí no longo prazo. Indo para o tema de controle de acesso, onde a gente fala em controlar quem tem acesso à informação. E quem tem acesso aos canais, especificamente, onde essa informação está passando. Eu preciso definir quais são esses canais adequados e eu vou ter que, de fato, bloquear os demais. Isso inclui temas como bloqueio de pendrive, bloquear serviços de compartilhamento de arquivos, etc., e desabilitar isso de onde for possível. Lembrando que, assim como no caso da NSA, a gente vai ter que tratar as eventuais exceções. No mundo real a gente não consegue fugir das exceções, mas para isso a gente tem que ter a outra camada, que é o controle de uso, para conseguir lidar com isso. Quando a gente fala de dispositivo, quando a gente fala de arquivos, o tema de criptografia ele passa a ser bastante relevante. Não só criptografia para disco inteiro, quando a gente fala de laptops, por exemplo, mas até criptografia para o file server. Como assim criptografia para o file server? Obviamente eu não vou encriptar o file server inteiro, mas eu posso pegar pastas que são extremamente confidenciais e aplicar recursos de criptografia dentro dela. De novo, vamos olhar o caso do Snowden. O Snowden, por ser administrador, ele podia acessar qualquer coisa. Por que o administrador de rede da empresa deve ter acesso a conteúdo confidencial que pertence só à presidência e à diretoria da empresa? Não faz sentido. Ele precisa manter e administrar os serviços. Ele não precisa necessariamente ter direito de leitura em cima dessas informações. Então, uma solução de criptografia que me permita criptografar esses dados para que só esse público da alta administração tenha acesso à informação, sem prejudicar a capacidade da TI de lidar com isso, pode ser extremamente relevante para proteger contra situações de vazamentos internos. Muitas organizações têm ido para um viés mais extremo, que é o uso de virtualização de desktops. Virtualização de desktops ela pode ser um aliado importante para o tema de vazamento de informações, no momento que tu não tem mais necessariamente o dado na ponta. Na ponta, tu só vai ter a tela, mouse, teclado ali, e a informação está residindo dentro do data center. Então, temas como impressão local, salvar dados locais, ficam um pouco mais limitados nesse cenário. O VDI pode ser bem interessante para reduzir essas situações. Tem o ônus, que é uma mudança de paradigma importante dentro da organização, não são todas as organizações que estão prontas para fazer essa virada de chave. Mas é uma coisa que pode ser considerada aí. Outro, por fim, ali no tema de controle de acesso, assim como a gente tem que revisar constantemente o que é informação confidencial ou não, a gente tem que revisar constantemente permissionamento. Porque, de novo, a gente pode ter situações
onde acidentalmente o usuário está gravando informação numa pasta que tem direitos de acesso demasiadamente amplos, ou a gente tem o fenômeno que se chama de permission creep, que é aquele colaborador, em geral, que tem mais tempo de casa, que mudou várias vezes de função, que a cada nova função ele vai ganhando novos direitos de acesso, que não vão sendo revogados quando ele muda para outra função. Então esse cara começa, um dia trabalhou no financeiro, teve acesso às informações financeiras. Depois o cara vai para o departamento pessoal, ganha acesso às informações do departamento pessoal, mas ninguém se lembrou de revogar as do financeiro. Quando tu vê, esse cara está acessando qualquer tipo de coisa. Muitas vezes vão ser acessos temporários para uma atividade específica que a gente se esquece de tirar depois. Então, revisão de direitos de acesso, ela é fundamental para colaborar com isso. E, por fim, mas não menos importante, o tema de treinamento e educação dos usuários, especialmente para lidar com o tema de uso indevido ou acidental de informação, mas também para a gente endereçar aquela mensagem lá que o usuário nos passou através daquela pesquisa, que é, se a organização não leva a sério o tema de políticas, como é que ela pode esperar que o usuário leve a sério o cumprimento das mesmas? Então, eu preciso ter a minha política de segurança formal, comunicada? Preciso. Eu preciso ter sistemas de confidencialidade dentro de contratos de trabalho? Preciso. Mas eu preciso ter as penalidades aplicadas também para o usuário entender a seriedade desse tema. Eu também preciso preparar ele para lidar com o uso acidental. Não adianta a gente simplesmente ter um chicotinho na mão lá e chicotear o cara quando ele erra. A gente precisa preparar ele para não errar. E, por fim, a gente precisa estender isso também para os terceiros que têm acesso à organização. Não adianta a gente fazer um trabalho forte de comunicar a política para os nossos colaboradores internos e não fazer isso para os terceiros que atuam dentro da organização, os quais muitas vezes podem estar em funções de direito elevado. Né? Faço outsourcing de administração de rede, de desenvolvimento de dados, de service desk, etc., eu tenho pessoas que não são do quadro e que têm acesso elevado e que precisam ser treinados na política da nossa organização. E ter isso estabelecido nos contratos entre as duas empresas. Falando um pouquinho no tema de, especificamente, como é que a Leverage pode ajudar nisso, né? Algumas dos temas que a gente abordou, algumas dos contextos de controle de acesso, controle de uso e treinamento, etc., nós podemos colaborar. A gente sempre tenta fazer nesses webinars ser o mais neutro possível em termos de soluções, tanto que tem temas que foram comentados aqui, como ferramentas de classificação de informação, etc., as quais eu considero extremamente relevantes e que a Leverage simplesmente não trabalha. Ficou interessado no assunto? Faça contato comigo, eu posso te indicar quem é que trabalha com solução para isso. Dentro daquilo que a gente atua, e aqui eu faço um parênteses bem especial, que a gente acabou de anunciar aí a parceria com a Clutch Mobile, que é a solução de gerenciamento de dispositivos móveis que é inteiramente baseada na nuvem. Ou seja, você não precisa instalar infraestrutura local para administrar esses dispositivos móveis. E a gente consegue lidar com essas situações de políticas de senha, de wipe de dispositivos, etc. E a gente também tem recursos de DLP dentro dessa ferramenta. Ou seja, eu consigo coibir o envio de informação confidencial através de um e-mail enviado dentro do smartphone, por exemplo. Consigo aplicar essas políticas dentro do dispositivo. Quando a gente fala de soluções de DLP tradicionais, a Leverage é parceira da Symantec, que tem DLP na sua versão 12, uma solução bastante madura, muito bem posicionada aí por todas as análises de mercado, é a solução líder de mercado sob qualquer ângulo e sob qualquer empresa de pesquisa que avalie esse tema, onde a gente consegue detectar informação confidencial em vários formatos, né, sejam dados como bancos de dados, etc., até temas como códigos-fonte, e detectar esse tipo de informação circulando em vários meios. Né.
no file server em pastas erradas, em discos removíveis, passando por serviços web e até informação residindo dentro de tablets e smartphones. Nós também podemos ajudar a organização a limitar esse contexto de como da dependência do usuário de serviços públicos de troca de arquivos. A Leverage é parceira da Axelium, que a gente pode pensar grosso modo como um Dropbox corporativo, onde a TI passa a ter controle e gestão do que está acontecendo. Mesmo assim, a gente entrega as facilidades para o usuário conseguir realizar aqueles processos de trabalho legítimos que envolvem troca de arquivos ou envolvem a necessidade de ter arquivo corporativo armazenado dentro dos seus notebooks, tablets ou smartphones. Com todas aquelas funcionalidades que se espera de uma solução dessa. E por fim, o tema de conscientização de usuário, que a Leverage também pode colaborar através dos programas de conscientização de segurança para o usuário final, a partir de Security Awareness. Então, não vou me estender mais a esse respeito. Esse material vai estar disponível para quem quiser receber, é só mandar um e-mail aí solicitando e a gente envia para vocês e temos o maior prazer de esclarecer para vocês mais sobre as soluções com as quais a gente atua. Se aproximando agora do fim da apresentação, só tem mais uma coisa depois ali que os links para essas pesquisas, etc., estão disponíveis nesse material aqui, nesse slide de recursos adicionais. Eu não vou deixar isso na tela, porque obviamente vocês não vão copiar essas URLs enormes aqui, mas para quem solicitar o material, depois quiser dar uma olhada mais a fundo nessa pesquisa, vai poder acessar o link direto por aqui. Então, indo para a parte aí de perguntas e respostas, né, convido aqueles que tiverem alguma questão, uma contribuição adicional aí para fazerem isso através ali da ferramenta de chat do GoToWebinar, ou também vocês podem sinalizar ali para eu liberar o microfone para aqueles que quiserem comentar algo. E eu vou encerrar a gravação do webinar por aqui. Mas eu mantenho aqui aberto para a parte de QIA.